Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos até o de terapias contra o câncer, tá? A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois muito bem, pessoal. O que vai analisar aqui? A gente vai ter que analisar alternativa por alternativa e verificar qual é a alternativa correta. Então vai ser uma questão bem interpretativa. Vamos lá. As partículas, quanto menores, mais potentes e radioativas se tornam? Não. Elas podem... Depende do que ela está falando de potência radioativa. Não. Tá? Não necessariamente. Quanto menores ela vai ser mais potente e mais radioativas? Não necessariamente. Tá? Então não fica muito redundante essa alternativa aqui. Tá legal, pessoal? Então, a A não pode ser radioativa, assim, quanto maior, né, for o núcleo, mais radioativo ele é também. Então, não pode ser considerada A. Vamos para B. B. As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia? De jeito nenhum, pessoal. Ainda a gente está tendo aqui, ó, a utilização desses manipulação, né, em escala nanométrica. Elas podem ser manipuladas e sim caracterizadas com essa atual tecnologia. Tem que tomar cuidado com o que está se tratando. Mas ainda ela é caracterizada principalmente com a tecnologia atual. Não vai ser com a tecnologia medieval, né? De 1700, 1800 lá. Não, né, pessoal? Não, é com a atual. Por isso que é nanotecnologia. C. As propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos? Não. Tá falando aqui até em cosmético, pessoal. Tintas, tecidos, o que acontece? Em micro-organismo? Não, pode ser em macro-organismo também. Como nossa, tá até fala assim, até a terapia contra doenças. Nisso tá sendo em escala de macro-organismo. Claro, vai atingir a célula, mas só em micro-organismos de jeito nenhum. Tá? Então, a C não pode ser. Vamos para D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares? Sim, porque a nanopartícula, né, é muito pequenininha, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos no geral, tanto micro quanto macro-organismos, e até mesmo aos ecossistemas? Sim. Sim, pessoal. Essa é a alternativa correta. Por quê? A gente pode ver que nanopartícula ela é muito pequenininha. E se ela entrar numa célula? Eu sei que às vezes vai parar ser... mas elas só podem, né, ser testadas em micro-organismo? Não, em macro-organismo também. Nesse caso, tanto para doença quanto para tinta, cosmético. O que acontece? Essa partícula nanométrica ela pode entrar no nosso organismo, causando um baita de um problema. Claro, podendo ser radioativa, ela pode ser, não que ela vai ficar mais potente e mais radioativa, não tem uma lógica. Claro, se ela foi feita para isso. Mas assim, ela pode causar, porque ela é muito pequena, lógico, uma nanopartícula pode entrar dentro de uma célula? Sim. Pode entrar dentro de uma bactéria? Sim. Pode entrar dentro de um vírus? Sim, também. E qual é a catástrofe que vai acontecer? Ou seja, qual o efeito que vai acontecer se for ingerido ou se for consumido? Ainda não se sabe tudo, mas se sabe bastante coisas. Aqueles que são controlados, eles já estão sendo utilizados. Tá? Vamos ver a E agora, né? Como a gente assinalou a D como certa. E, o organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas? De jeito nenhum. Já que apresentam a mesma dimensão das bactérias, 1 bilionésimo de metro, mas de jeito nenhum, pessoal. Não, a gente não apresenta imunidade contra essas partículas
tão pequenas que já que apresentam a mesma dimensão do que bactérias. No entanto, só para a gente ter uma noção, pessoal, essa partícula ela tem 0,1 nanômetro, tá? Nanômetro. E as bactérias costumam ter o quê? 1000 nanômetros. Ou nanômetros, né? Como às vezes a gente fala. Nanômetros, tá? Tá vendo a diferença? Essa é da partícula e essa é da bactéria. E a de baixo aqui é da bactéria. Mais ou menos, tá? Tá vendo como tem uma diferença muito grande? Então, a única alternativa que nos corresponde a essa questão só pode ser a alternativa D, né? Porque ela pode atravessar os poros e canais celulares, tanto na bactéria quanto nas próprias células do nosso corpo. Certo, pessoal? É um exercício bem interpretativo que geraria bastante confusão, mas eu fui explicando aqui o porquê que a gente não utiliza em cada um. Tá certo, pessoal? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!